Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Novel Ryans. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja em Guarabira. Faça parte desse projeto com a sua melhor oferta através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos para a mensagem de hoje. Novel Ryans. Como ativar o ministério dos anjos e colocá-los em ação a nosso favor. Há vários anos atrás, Charles Camps, um grande professor da Palavra de Deus, veio à nossa escola bíblica em Tennessee e ele ensinou sobre anjos. Esse homem certamente podia ensinar sobre anjos. Durante aquela reunião, o Senhor falou fortemente comigo sobre esse assunto. Ele me revelou nas Escrituras a verdade sobre os anjos e seu ministério. É essa verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem. Hoje, mais do que nunca, nós, cristãos, precisamos saber sobre anjos. Precisamos saber que os anjos ministram para nós e por nós. Hebreus capítulo 1, versículos 14 diz sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos ministram de muitas maneiras diferentes, mas sempre ministram sob as ordens de Deus. Eles são criaturas sagradas enviadas por Deus para realizar a sua vontade. Mas os anjos podem desobedecer ao seu Senhor, assim como nós, humanos. Lembre-se de que Satanás e seus demônios são anjos desobedientes. Eles costumavam servir a Deus no céu, mas então se rebelaram contra Deus e foram expulsos de sua presença. É por isso que temos essa grande guerra espiritual acontecendo agora mesmo entre as forças espirituais do bem e as forças rebeldes do mal. Nós, seres humanos, temos o poder de escolha. Podemos nos decidir se queremos obedecer a Deus ou não. Mas um anjo obedece a Deus, ou então será expulso da presença de Deus. Quando um anjo é obediente a Deus, ele não deve apenas fazer os comandos de Deus, ele também deve fazer aquilo que Deus mandou fazer e da forma correta. Os anjos sempre trabalham em linha direta com o Espírito Santo e com a Bíblia Sagrada, o que está escrito na Palavra de Deus. Essa é uma lição que nós, crentes, devemos tomar nota e aprender por nós mesmos. Como os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar a nós, cristãos, nessa mensagem veremos como ativar nossos anjos e como colocá-los em ação em nosso favor. Primeiramente, nós devemos aprender a agradar a Deus. O que quero dizer quando falo sobre colocar seus anjos para trabalhar? Quero dizer que, uma vez que os anjos são espíritos enviados por Deus para executar sua vontade nessa terra, ministrando para e pelos herdeiros da salvação, então nós, crentes, deveríamos manter essas criaturas angelicais ocupadas. Deveríamos tê-las trabalhando para nós o tempo todo. Mas como fazemos isso? Você pode perguntar: como coloco meus anjos para trabalhar? A resposta é simples: agradando a Deus. Isso mesmo, agradando a Deus. Já que os anjos recebem instruções de Deus e trabalham de acordo com o que a Bíblia diz, contanto que você viva uma vida piedosa e que agrade a Deus e esteja de acordo com a sua palavra, então os anjos ministrarão a você e por você. Mas o oposto também é verdade. Se você não falar e agir de uma forma agradável a Deus e de acordo com o que a palavra diz,
Então, seus anjos, os santos anjos de Deus, não ministrarão a você ou por você. Eles ficarão à distância e observando você, mas não ministrarão, não trabalharão. Se você quer que seus anjos trabalhem para ajudar você, então você tem que fazer as coisas que agradam a Deus. Você tem que agradar a Deus, é isso. Mas como, você pode perguntar? Existem 7 maneiras básicas pelas quais um cristão agrada a Deus. Nós vamos examinar um por um a partir de agora. Primeiro, você agrada a Deus quando você tem fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Como você agrada a Deus? A primeira coisa que você deve fazer para agradar a Deus é ter fé. Para que seus anjos trabalhem, a fé deve estar em operação. Os anjos não ministrarão a você ou por você, a menos que você tenha fé em Deus. Fé que se alinhe com a palavra de Deus. Quanto mais você acredita em Deus, quanto mais suas palavras e ações se conformam com a palavra de Deus, ou seja, está de acordo com a palavra de Deus, mais Ele pode e fará por você. Então, se você simplesmente se entregar a Deus, acreditando em tudo o que você lê na Bíblia, então, simplesmente você está se alinhando com o que Deus tem para você. Você estará a caminho de uma vida cheia de alegria e vitória, porque os anjos do Senhor acamparão ao seu redor. Eles sempre estarão lá para trabalhar em seu favor. Algumas pessoas têm medo de se vender totalmente a Deus, ou seja, se entregar totalmente a Deus. Isso é um erro. A coisa mais inteligente que já fiz da minha vida foi me ajoelhar e colocar minha vida inteiramente nas mãos do Senhor. Esse foi o dia em que realmente comecei a viver. A maior oração que já fiz foi quando pedi ao Senhor para tomar conta da minha vida, para me ensinar a viver e amar e andar no seu caminho. Eu tinha chegado ao ponto da minha vida em que queria tudo o que Deus tinha para mim. Mas eu sabia que para obter tudo o que Deus tinha para mim, eu tinha que dar a Ele tudo o que eu tinha. A fé leva ao compromisso. É aí que entra a fé. Você não pode se apegar a uma parte da sua vida e ainda esperar receber o melhor de Deus. Você tem que abrir mão do seu eu, da sua vida, tudo o que você tem. Então, Deus pode lhes dar tudo o que Ele tem para você. Para realmente receber de Deus, você tem que confiar nele. E para confiar nele, você tem que acreditar nele. É isso que a fé é: acreditar em Deus, confiar. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4 e o versículo 3. Agradar a Deus quando tudo em sua vida parece que está dando tudo errado. Agradar a Deus quando tudo parece estar dando certo. Agradar a Deus em todos os momentos. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Agradar a Deus, acreditar, se entregar completamente. Você nunca será decepcionado. Foi o que eu fiz naquele dia em que entreguei a minha vida ao Senhor. Eu simplesmente decidi que, acontecesse o que acontecesse, eu iria acreditar em Deus. Eu não iria me importar com o que alguém pensasse, dissesse ou fizesse. Eu iria descobrir o que Deus disse, acreditar e fazer. Eu disse ao Senhor que iria acreditar em toda a Bíblia. Não importa o que ela dissesse, eu iria acreditar. Eu iria esquecer meu título denominacional. Eu não iria me preocupar com o que a minha família,
amigos ou igreja pensariam? Eu iria ler e acreditar na Bíblia Sagrada, colocando-a em ação em minha vida. O que quer que ela dissesse, era isso que eu iria fazer. Eu seria um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte, como está escrito em Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. A fé, meus irmãos, leva à ação. Então, decidi que seguiria o Espírito Santo e não os homens. Quando comecei a ler a palavra, a primeira coisa que descobri foi que Jesus disse: em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras ainda maiores. Sim, fará obras ainda maiores do que estas que eu estou fazendo, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14 e o versículo 12. Então, a primeira coisa que fiz foi colocar a palavra de Deus em ação e levar muito a sério. Então li em Marcos capítulo 16, versículos 17 ao 18, e vi que a ação é aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Não ser apenas ouvintes, precisamos tomar decisões e seguir o que a Bíblia diz. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu disse a mim mesmo, se Jesus disse que aqueles que acreditam em Jesus vão expulsar demônios, então é isso que eu vou fazer. Imediatamente Satanás sussurrou em meu ouvido: mas se você fizer isso, seus amigos vão pensar que você é louco. Está tudo bem, respondi. Quem se importa com o que os meus amigos vão pensar? Sim, mas e a sua família? Perguntou o diabo. E seus parentes? Todos eles pertencem a uma igreja que não acredita em expulsar demônios. O que eles dirão sobre você? Não sei. E não tenho nenhuma preocupação quanto a isso, não me importo com isso, eu declarei. E esse foi o fim da conversa. Veja, esse é o lugar para onde você tem que chegar se realmente quer agradar a Deus. Você tem que se importar mais com o que Deus pensa do que o que as pessoas pensam. Você tem que decidir que quer agradar seu Pai Celestial mais do que ganhar a aprovação de outras pessoas. Isso não significa que você tem que desafiar sua família e amigos ou virar as costas para eles. Significa apenas que você não permite que sua vida seja determinada pelas convicções de outra pessoa. Você assume a responsabilidade por suas próprias decisões. No amor, você explica aos seus amados o que está fazendo e por que acredita que Deus quer que você faça isso. Mas então, que eles concordem ou não, você ouve a voz de Deus em vez de ouvir a voz dos homens. Isso é fé. A fé sempre leva à obediência. No terceiro capítulo do Evangelho de Mateus, encontramos a história do batismo de Jesus. Você se lembra de como Jesus veio até o Jordão e pediu para ser batizado por João Batista? Mas João era tão humilde que queria sair da vontade do Senhor, fazendo com que Jesus o batizasse. Ele disse: não, Senhor, isso não está certo. Eu deveria ser batizado pelo Senhor e não eu estar batizando o Senhor. Você vê? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, disse Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: João, se quisermos agradar a Deus, precisamos ouvir o seu Espírito e fazer isso do jeito de Deus e não do nosso. Jesus disse que João foi o maior homem que já viveu. Mateus capítulo 11, versículos 11. Isso falando a respeito do ponto de vista dos homens naturalmente, seres humanos, porque, lógico, Jesus é maior que todos. Uma razão pela qual João Batista foi tão grande foi porque ele creu no Senhor e fez o que o Senhor Jesus disse para fazer.
porque ele tinha fé em Deus, ele era obediente, ele servia a Deus e andava na vontade de Deus. Por causa de sua crença e obediência, Deus colocou seu Espírito em João Batista. Temos esse mesmo Espírito Santo em nós. O próprio Jesus disse ao Pai: "E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada." João capítulo 8 e o versículo 29. E o que disse o Pai quando Jesus saiu das águas batismais? "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Mateus capítulo 3 e o versículo 17. Agrada a Deus quando os seus filhos creem nele, quando as pessoas andam em obediência à sua vontade, quando fazem o que ele diz para fazer. Esse tipo de pensamento, crença, ação e obediência fará com que os anjos de Deus venham e ministrem para nós e por nós. A fé leva ao ministério. Então aceitamos a Bíblia pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de agradar a Deus e colocar os anjos para exercer o seu ministério de trabalhar em favor daqueles que hão de crer na salvação é viver uma vida de obediência pela fé. Assim os anjos virão e estarão sempre acampados ao nosso redor. O ministério dos anjos para nós é muito maior do que a maioria das pessoas já pensou sobre isso. Claro, eles são enviados para proteger-nos e evitar que tropecemos em algo, em alguma pedra, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 6. Mas isso é apenas o começo. Na realidade, o ministério deles vai muito além de apenas nos impedir de conseguir um dedo do pé quebrado. Os anjos podem ministrar quase tudo para nós. Eles são espíritos ministradores enviados do céu para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. A maioria das pessoas nunca percebe que os anjos estão no ministério de Jesus, no ministério dos profetas, no ministério dos santos e também no ministério de ajudas, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 28. A maioria dos cristãos não se importa muito com o ministério de ajuda. Parece muito trabalho e alto sacrifício. Muitos dos cristãos me dizem: irmão Norvel, o ministério de ajuda não é para mim. Essa simplesmente não é a minha vocação. Claro que sim, eu lhes digo. Como poderia não ser? Deus faz tudo de uma forma muito clara e mostra isso em sua palavra, para que você venha a entender. Olha o que a Bíblia diz: quem tiver 2 túnicas, você deve dar uma para alguém. E isso não se aplica apenas a casacos, mas também a comida, dinheiro, oração, até mesmo tempo. Como cristãos, estamos no ministério de ajuda. É para isso que estamos na terra, para trazer glória a Deus ajudando outras pessoas. Se você é um crente, então você, queira que não queira, você deve entrar no ministério de ajuda, goste ou não. Se você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, então você está sob as ordens celestiais e deve entrar nesse ministério de ajuda enquanto você viver na terra. Isso significa ajudar outras pessoas sempre que eles precisarem de ajuda. Significa viver sua vida para ser uma bênção para os outros e para a glória de Deus. Para receber as bênçãos de Deus, devemos fazer o que Ele diz para fazer. Se esperamos ser ministrado pelos anjos de Deus, então temos que estar prontos para ministrar aos outros, em obediência a Deus. Os anjos ministram a todos nós quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus e o plano de Deus. Se você quer ser abençoado, seja uma bênção. Se você quer ser ministrado, comece a ministrar a outras pessoas. Se você quer anjos servindo a você, seja agradável a Deus. É isso.
E quando você age assim, vivendo dessa forma, agradando a Deus, exercendo a sua fé no que a Bíblia diz, Deus estará enviando anjos fortes e poderosos para ministrar em sua vida, trazendo os recursos que você precisa. Obedecer a Deus no ministério de ajuda é uma forma de agradar a Deus e demonstrar a sua fé naquilo que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, trazendo uma série de mensagens do reverendo Novel Reyes. Que Deus abençoe vocês. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos trazer toda uma série de 7 mensagens sobre os anjos de Deus e os seus ministérios, colaborando e trazendo as bênçãos para nossas vidas, como diz a Bíblia Sagrada. Considere abençoar o canal Jesus aos Quatro Cantos com a sua melhor oferta e a obra missionária na cidade de Guarabira. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto e seja muito abençoado. Porque a Bíblia diz, é dando que você recebe, é plantando que você vai colher. Fique com Deus. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.